sejam muito bem-vindos ao Emara de hoje. Esse programa que foi feito com muito carinho para você que está em casa nos assistindo aqui pela Rede Gazeta Brasil. E o nosso programa de hoje está recheado de um conteúdo feito com muito carinho, especialmente para você que está em casa nos assistindo. Vem assistir todos os quadros feitos pelas nossas apresentadoras incríveis, as nossas especialistas que sempre trazem conteúdo, inspiração e até motivação para você. E agora, no quadro O Valor do Sucesso, a nossa apresentadora Giovana traz um conteúdo que é de tirar o fôlego. Vem assistir. Agora é com você, Giovana. Obrigada, Mara, pela apresentação. E no episódio de hoje eu vou analisar o caso de um telespectador aqui em 5 minutos. Ele trouxe o conflito para mim por mensagem, eu vou ler para vocês e vou trazer a análise para vocês. Acompanhe esse caso aqui comigo. Foco excessivo no trabalho. Acontece durante a rotina do dia a dia, onde foco de forma extrema em trabalhar e gerar resultado. E acabo me ligando apenas nisso. Quando percebo, o dia já passou e eu priorizei apenas o trabalho e acabei esquecendo de viver outras partes do dia, como aproveitar almoços em família ou momentos de lazer. A situação que desejo viver é não pensar que momentos fora do trabalho estarão me distanciando dos resultados que quero ter. Esse caso aqui é uma questão de mentalidade. Por quê? É como se ele sentisse que todo momento que ele está com a família, tempo de qualidade com a família, tempo de lazer, é como se ele estivesse perdendo o resultado na empresa. Então tem que ter uma mudança de mentalidade em relação a isso aqui. E como que faz essa mudança de mentalidade? Eu sempre gosto de exemplificar que quando a gente está com a família, quando a gente está naquele momento de lazer, é o momento de renovar essas energias. E tudo tem um momento, tem que ter foco para tudo. Então, por exemplo, se naquele momento ali que ele está com a família, é o momento da família, ele separou na agenda para estar ali com a família, então nesse momento ele precisa ter foco total e se desligar de tudo que lembre o trabalho. Assuntos do trabalho, telefonemas do trabalho, mensagens, né? Tem gente que muitas vezes está ali com a família, mas não está 100% presente. Então, naquele momento ali, se ele separou na agenda um momento com a família, separa esse momento para estar 100% com a família. Separa esse momento. E aí, nesse momento, não pode ter telefonema, não pode ter distração. Somente família. Depois, quando ele estiver no momento ali do trabalho, mesma coisa. Foco com o trabalho. E aí, nesse momento do trabalho, filho liga, esposa liga, né? Enfim, alguém ali da família ou amigo, muitas vezes quer falar com ele. Ou, por exemplo, lazer. Muitas vezes está trabalhando, aí quer mexer na rede social. Não mexa, não se distraia. Tenha esse foco ali naquele momento do trabalho. Então, como que você vai separar isso na semana? Vai ter tempo para trabalho, vai ter tempo para lazer, vai ter tempo para família. Só que você precisa ter esse foco em todos esses momentos. Se é momento do trabalho, foco no trabalho. Se é momento da família, foco na família. Se é momento de lazer, foco no lazer. E aí, trazendo esse foco em cada um desses momentos, você pode trazer essa renovação de energia. Porque quando você está nesse momento de lazer, ele é tão proveitoso, o tempo de qualidade é tão bom, que quando você volta para o trabalho, você volta com muito mais vontade de fazer. E aí, da mesma forma, quando você está ali no momento com a família, o tempo de qualidade é tão bom que você se sente amado, valorizado, olhado. E quando você vai para o trabalho, aí já é totalmente diferente. Você volta para o trabalho muito mais energia, muito mais pronto para os desafios diários ali da empresa. Então, o que eu trago para você hoje é organizar essa agenda, mudar a mentalidade e a partir disso, mudando essa mentalidade, reorganizando a sua agenda, você já começar aí a ter esses focos em momentos específicos para cada, lazer, família e trabalho. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui comigo, fazendo audiência aqui, e eu espero que tenha feito sentido para você.
Até a próxima! E agora, a nossa apresentadora, Emília Mota, traz os bastidores de um evento que vai dar o que falar aqui em Goiânia. Quer ver como tudo pode ficar ainda mais bonito? Vem assistir comigo. Agora é com você, Emília. 10 metros de bar. Olá, eu sou Emília Mota e hoje estou aqui no WTC Eventos para mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores de uma missão que foi dada a mim. Vou decorar uma super festa que vai acontecer no próximo sábado e venha comigo acompanhar tudo sobre essa festa. Primeiro episódio, terceira visita técnica. Vou mostrar para vocês um pouquinho o que eu pensei para este evento. Gente, olha o tamanho desse espaço! É uma tela em branco de quase 1000 metros quadrados. Eu tenho uma missão, além de deixar bonito, é claro, mas uma funcionalidade para um grande número de pessoas, né? Estamos aqui na missão de deixar esse espaço aqui o mais acolhedor possível. Bastante bistrô, bastante ambientação. Ali vai ser um palco. Aqui é um hall de entrada. E eu pensei em trazer elementos regionais do nosso estado, porque a maioria dos nossos convidados desta festa são todos de outros estados. E a ideia é trazer um pouquinho da nossa essência para eles conhecerem. Uma das ideias é uma exposição. Agora, me pergunte de que, Emília? Vocês vão ver no próximo episódio. Eu amei esse quadro. Olá, e hoje o nosso segundo episódio, diário de um evento. Eu vim parar onde? Na Galeria de Arte Lud Potrick. Vocês lembram no nosso primeiro episódio que eu falei que eu ia trazer algo diferente para esse evento? Que remetesse a esse estado lindo, maravilhoso nosso que é o Goiás? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Eu dei uma missão para esse meu amigo, mas antes de ser meu amigo, ele é um artista. O que nós vamos aprontar lá, hein? É uma coisa bem típica da nossa região, para receber convidados de fora do estado, então acho que vai impactar muito. Nós vamos colocar quadros do Marcelo Sim. lá, com imagens fotográficas que ele fotografa, com o olhar dele, para dentro de um evento corporativo. Eu achei o máximo. Falei, ó, tamo junto. Tamo junto, é né? isso aí. Isso daqui também dá pra gente colocar, né? Eu acho que vai ser uma Bem fora ideia da inovadora. caixa, né? Vai que pega, né? Exatamente. Olá, gente. Olha eu aqui de novo no nosso terceiro episódio diário de um evento. E nós estamos aqui ligados no 12 desde as 8 horas da manhã. Cadeira pra cá, cadeira pra lá. É uma loucura, mas vai dar certo. Não podia faltar o trabalho da Luzia, Invente Balões. Ela vai contar, na verdade, um pouquinho do que a gente pensou aí. Sim. O ponto principal aqui vai ser esse jogo de esferas, diferentes tamanhos, fazendo movimento, né? Que vai dar toda essa beleza, esse cenário aqui. Vai ficar incrível. Vai. Tô aqui com o Danilo, da Alfa 7. Conta pra gente, Danilo, o que você preparou pra nós aí nesse evento de amanhã? Tá com toda a estrutura completa aqui, né? Som, iluminação, painel de LED, backline pra banda. Vai ser uma festa maravilhosa. Aqui nós escolhemos o verde, mas não é o verde da medicina, é o verde do nosso cerrado. Finalizamos por hoje as gravações, né? Porque ainda existe muito trabalho aqui. Fiquem ligados para o próximo episódio. Olha que lindo que ficou! Olá, e hoje no nosso quarto episódio eu vim mostrar para vocês um pouquinho dos detalhes que escolhemos para fechar com chave de ouro esse nosso evento. Um evento corporativo que marcou o encerramento de um congresso médico cheio de estudos, trocas e aprendizado. A ideia era trazer elementos do nosso cerrado de forma elegante e atual. Logo na entrada, o espaço instagramável com esferas metálicas gigantes já entregava um impacto imediato. Aquele aviso visual de que o evento começa. E dentro desse mesmo ambiente, a exposição do fotógrafo Marcelo Menezes ampliava a imersão no nosso bioma. Um grande destaque, uma árvore de 5 metros
representando o IP amarelo, criada exclusivamente para esse momento. Ela virou o coração do evento, força, beleza e a identidade do nosso estado. Cada detalhe foi pensado para contar um pedacinho da nossa terra e transformar essa experiência em algo acolhedor, afetivo e memorável. Gente, tudo bem? Estou aqui para falar sobre o trabalho da Emília, decoradora, e desde o início ela foi super solícita, ela entregou mais do que a gente esperava e hoje a gente está aqui na finalização do evento e está sendo tudo de bom, está sendo sucesso e eu super indico ela. Nesse quarto episódio, encerramos um evento, mas abrimos memórias que continuarão florescendo. E o programa continua e tem mais quadros saindo aí quentinho no forno para você que está em casa. Vem assistir comigo. Eu te disser que é possível emagrecer somente fechando os olhos e acreditando. Você acreditaria em mim? Bom, um estudo curioso e polêmico realizado em Harvard traz o seguinte: foram avaliadas 84 mulheres. Essas mulheres, elas eram camareiras e trabalhavam ali em alguns hotéis. Essas mulheres foram avaliadas de forma física, peso, circunferência abdominal, pressão arterial e alguns outros exames que comprovavam a sua saúde. Essas mulheres foram divididas em 2 grupos e o grupo 1 recebeu orientações. Sim, gente, orientações dizendo que as atividades que elas praticavam no dia a dia ali fazendo o trabalho eram equivalentes a atividades físicas poderosas e que elas poderiam ser muito saudáveis apenas continuando fazendo aquilo que elas já faziam. O grupo 2 não recebeu nenhuma orientação, apenas soube que seria avaliado tempos depois. E, gente, pasmem, quando essas pessoas foram avaliadas novamente, o grupo 2 permaneceu exatamente igual, sem nenhuma alteração significativa. Já o grupo 1 teve uma alteração capaz de trazer ali resultados magníficos para esse estudo. As mulheres emagreceram, ganharam massa magra, diminuíram a circunferência abdominal e controlaram mais a pressão arterial, ou seja, elas realmente se tornaram mais saudáveis. E, gente, eu estou falando isso para vocês para que vocês parem de fazer atividades físicas ou que vocês comam de tudo? Claro que não. Eu estou contando isso para vocês para que vocês possam avaliar aquilo que vocês têm pensado ou acreditado, que crenças vocês têm nutrido aí na vida de vocês. O que vocês têm ouvido? Vocês têm se incentivado, têm frequentado ambientes motivacionais, ouvido palavras que elevam, ou têm andado ali bem pessimista, nada dá certo? Gente, isso é muito sério, porque já tinham acontecido outros estudos, por exemplo, o placebo, mas as pessoas tinham ao menos um comportamento físico ali, acreditavam que iam melhorar com aquela medicação, né? Agora, esse estudo realmente foi muito diferente dos outros, né? E o resultado é surpreendente. Cada vez mais pesquisas, a gente sempre traz aqui bastantes pesquisas, né? Para vocês, comprovam o poder da nossa intenção, o poder da nossa mente, o poder do nosso pensamento e também do nosso sentimento, é claro. E eu volto a alertar e peço para vocês que façam uma autoanálise do que vocês estão pensando, qual é a crença de vocês. É fato que a Bíblia já falava sobre a fé. Sim, a fé move montanha, tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Eu gosto muito desse ditado, porque ele não fala que se você merecer, você vai receber, mas que se você crer, você vai receber. E aí, você tem a sua crença ali enfatizada, você tem alimentado as suas crenças e, mais importante, quais crenças você vem alimentando. Esse assunto é muito interessante e é por isso que eu convido você para me seguir ali nas redes sociais. Ali você vai ter todos os dados desse estudo e muitos outros. Nós podemos bater um papo por lá e eu quero saber sim de você, o que você tem pensado e sentido. Vamos nutrir, gente, pensamentos e sentimentos positivos. Vamos
sim, dá um crédito para a lei da atração ou então para sua fé, que no fim das contas, né, tudo foi criado por Deus, somos criatura, né, criados ali por Deus e temos a oportunidade, sim, gente, com nossos pensamentos, emoções, intenção e sentimento, transformarmos a nossa vida. E o melhor de tudo, quando transformamos a nossa vida, transformamos por tabela ali a vida das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que nós amamos. Isso sim, vale muito a pena refletir sobre isso. Então eu convido vocês para essa jornada de autoconhecimento. Me sigam ali no Instagram, o QR Code está ali. Vamos continuar esse assunto lá. Agora, o programa continua. Continuem aí e vejam o que as nossas apresentadoras maravilhosas ainda têm para trazer para vocês. E agora no quadro Fala Empreendedora, a nossa apresentadora Ana Carla traz um conteúdo magnífico. Vem assistir comigo? Agora é com você, Ana Carla. Oi meninas, hoje eu tô aqui na Uai Menina para convidar vocês a vir conhecer a nossa nova coleção. Temos modelos tendência e cores que são a última moda da estação. Para quem ainda não conhece a nossa loja, nós ficamos aqui na região da 44, no Shopping Galo, Corredor Cianorte. Trabalhamos com varejo e atacado e enviamos para todo o Brasil. Aqui na Uai Menina nós trabalhamos com peças atemporais de alta costura, muita qualidade, para você mulher moderna, modesta e quer estar sempre na moda sem perder o seu charme e feminilidade. E no quadro Balões em Cena, a nossa expert em balões, a nossa apresentadora Luzia, dá sempre dicas fantásticas para você que está em casa. Vem assistir comigo. Agora, Luzia, é com você. Gente, hoje eu estou num lugar muito joia. Estou aqui na Inspire Mimos e Festa, é uma parceira maravilhosa que eu tenho. E ela me fornece todo o material que eu preciso para fazer o Smash the Cake. Eu já falei para vocês, né, sobre os Smash. E aqui, olha, a gente tem peças de todos os formatos, de todas as cores, para poder compor esse cenário. O que eu queria falar para vocês hoje é que a gente também faz esse trabalho de curadoria. Então eu venho, escolho as peças, as cores, mando paleta para você, mamãe, que às vezes tem dúvida das cores, né? Como usar, como pôr, como compor, como comprar a roupinha do bebê, a gente te dá toda esse suporte, tá? E hoje a gente vai fazer um smash lindo, quero que vocês nos acompanhem, vocês vão ver o passo a passo da escolha das peças até os balões. Ready? Let's go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bom, pessoal, depois que a gente faz a curadoria, toda a parte de pesquisa, né, com a mamãe, o que ela tá pensando para esse momento, a gente faz a parte dos balões, já com as peças escolhidas, aí a gente vai montando, procurando a melhor posição, o melhor ângulo, e a gente tem que lembrar que o bebê de 1 aninho, ele ainda não fica em pé, então o cenário ele é no nível do chão mesmo, então a gente sempre fica nessa posição. Daí eu vou colocando aqui para vocês o material que nós escolhemos, né? Gostei dessa girafinha aqui, desse aqui também aqui, e o elefante. A gente tá aqui, e aí vou colocar esse elefantinho aqui, ó, sentadinho. Esse numeral também eu gostei. A gente vai colocar um bolinho só para vocês verem como fica ele finalizado com o bolinho para a criança desmanchar, porque o smash the cake é isso, a criança ela destrói o bolinho, então ela tem o primeiro contato com doce, é o primeiro contato com molhada, então tem criança que às vezes não toca, outras já adoram, já se lambuzam todos. Então é isso, pessoal. E agora, no quadro My Connect, a nossa apresentadora Mayara Queiroz traz um conteúdo incrível para você. Vem assistir comigo.
comigo? Agora é com você, Mayara. Está começando mais um Maia Conecta. Muito prazer. Eu sou Mayara Queiroz, apresentadora aqui do Maia Conecta no Mara. No programa de hoje eu trouxe um tema que está super em alta, que é a humanização por trás das grandes marcas no digital. Hoje, o público não compra só o produto, compra o porquê da marca, compra o que ela representa, o que ela faz sentir e o que ela entrega além da venda. A verdade é que a era das marcas perfeitas acabou. O que conecta de verdade são as histórias reais, pessoas reais e atitudes sinceras. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque toda marca precisa se humanizar para vender mais. Quando a gente fala em humanizar uma marca, muita gente pensa em postar fotos das pessoas ou mostrar os bastidores. Mas vai muito além disso. Humanizar é sobre comunicar com verdade, ter empatia e mostrar propósito. É fazer o cliente sentir que ele faz parte de algo e não que ele é apenas um número em meio às métricas. Sabe aquela marca que responde com atenção, que mostra o rosto por trás da tela, que reconhece erros, que ouve o público, e é exatamente isso que cria confiança. E a confiança é o novo luxo do marketing moderno. Quer ver exemplos na prática? A Natura é uma das marcas mais lembradas quando o assunto é humanização. Ela fala de autocuidado, mas também de diversidade, de afeto e de conexão. Netflix, por outro lado, humanizou o jeito de se comunicar nas redes. Ela responde com humor, fala como o público fala e cria identificação imediata. Oi, gente, ele é bebezinho. Fala assim com ele não, ele é bebê. Você é bebê? Você é bebezinho? Eu sou bebezinho, tia. Fala assim comigo não. E até marcas menores conseguem isso. Pega o Budispa, por exemplo. O foco é bem-estar. Mas eles mostram as pessoas que cuidam, o ambiente, a rotina. É o toque humano que faz a diferença. Olá, eu sou Amanda Teles, coordenadora de projetos sociais do Instituto Budispa, que nasceu com um propósito muito especial: levar bem-estar para quem mais precisa e gratuitamente. A gente tem feito isso de duas formas. A primeira, levando formação profissional. A gente treina pessoas, principalmente mulheres, em situação de vulnerabilidade social, no protocolo de Quick Massage. A segunda, levando ações sociais gratuitas para idosos, pessoas que estão com a saúde fragilizada e todos aqueles que precisarem. Isso tudo porque a gente conta com um time de voluntários muito especial. São os nossos terapeutas Budispa. O que a gente faz vai além do toque. Cria conexões, amplia oportunidades, leva dignidade e autoestima onde isso não chega mais. Esse tem sido o nosso compromisso, a nossa missão no Instituto Budispa. Humanizar é isso. Mostrar a essência da marca através das pessoas que fazem ela acontecer. O digital trouxe uma coisa incrível: proximidade.
Hoje, com o celular na mão, uma marca pode conversar diretamente com o seu cliente, ouvir, responder, criar vínculo. Mas essa ferramenta só faz sentido se for usada com intenção, porque o público percebe quando é genuíno e quando é forçado. Por isso, a humanização é o que sustenta o marketing digital moderno. Não é sobre algoritmo, é sobre pessoas. Não é sobre números, é sobre relações. No fim das contas, marcas são feitas por pessoas, para pessoas, e essa é a verdade que faz uma marca se tornar inesquecível. Porque humanizar não é estratégia, é necessidade. Sempre há alguém que sente, escolhe e confia. E se tem algo que o marketing do futuro vai valorizar, é a verdade humana por trás de cada marca. E esse foi o Maia Conecta de hoje. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui conosco, nos assistindo. Gostaria de deixar o meu agradecimento à Mara, essa mulher maravilhosa, e também à TV Gazeta. Muito obrigada e até a próxima! A nossa apresentadora Paulicele Mendes traz no quadro Engenharia Descomplicada um conteúdo que vai transformar a sua forma de entender a engenharia. Vem assistir comigo, agora é com você, Paulicele. Vocês devem estar achando estranho um vídeo somente de muro, né? Muro, mas muro não é uma estrutura tão simples. Muro de bloco, de concreto, de improviso, de gambiarra. Vamos falar para vocês por que muro não é tão simples e precisa ter certos cuidados. Oi, meu nome é Paulicele Mendes, sou engenheira civil, sou especialista em estruturas e atuo na área de estruturas desde a infância, digamos assim, porque minha família é toda de engenheiros e eu estou dentro de um canteiro de obras desde então. E aí tive acesso às grandes soluções, como também às maiores gambiarras. E é por isso que eu vim aqui hoje para vocês trazer o meu quadro, que é Engenharia Sem Filtro, no qual eu vim trazer causos de obras para vocês, soluções inéditas que deram super certo, mas também as grandes gambiarras que deram super errado. E vim trazer para vocês uma engenharia descomplicada, uma engenharia acessível, uma engenharia no qual eu vou conseguir ajudar todo mundo a não ser passado a perna por seu construtor. Vamos comigo que eu tenho muita história e muito causo para contar. Então, hoje, no nosso primeiro programa, eu vim falar para vocês sobre muros de vedação. Desde o muro de vizinhos fofoqueiros até muros milionários, nós temos muito pepino escondido por trás disso. E eu vim trazer para vocês alguns mitos e verdades sobre os simples muros. Então, vamos fazer uma breve introdução sobre isso. Muros de vedação nada mais é do que as paredes que podem ser feitas de blocos concretos, improvisadas, mas servem para poder delimitar lotes entre dois determinados vizinhos. Muro não tem função estrutural. Mito. O muro tem função estrutural? Sim. O que é um elemento que tem a função estrutural? É um elemento que ele resiste a esforços atuantes. E o muro, ele resiste a esforços de vento. E a incidência de vento em sua face de barlavento, ou seja, de incidência direta, ele tem o esforço de vento nessa região. Só que engana-se todo mundo que o muro só resiste a esse esforço de vento, incidente direto. Nananina não. Os esforços atuantes no muro são mais complexos do que se parece. Vamos então na nossa realidade. Imagine com vocês um carro de Fórmula 1. E aí ele está, os dois, lado a lado, querendo um ultrapassar o outro. Mas aí vem um engraçadinho atrás e aproveita da física, porque aquele cara, com certeza, tipo eu, que vive cercado de engenheiros desde a infância, ele teve a sacada de entender as leis da física que atuam no nosso redor o tempo todo. Então, nós temos uma região que na traseira dos carros de Fórmula 1 que cria um certo vácuo, que é uma região de pressão menor, no qual os carros ficam atrás. Ele aproveita isso
e aí ele consegue se locomover e consegue ultrapassar o carro com muito mais facilidade, com o apoio da física. Por que então que você veio falar sobre muro, Fórmula 1? Qual que é a analogia que eu consigo fazer sobre isso? Para os carros de Fórmula 1, isso é uma vantagem, mas para o muro isso é muito problemático. Por quê? Porque o muro, além da incidência que eu falei para vocês, direta de vento, eu tenho na outra face, que a gente chama de sotavento, uma incidência indireta, ou seja, existe uma corrente de recirculação de ar na região que é o vácuo. Na Fórmula 1, nos muros eu tenho uma recirculação, ou seja, esse vento incidente ele se torna duplicado e até triplicado. E aí esse muro, que ninguém imagina que ele teria função estrutural, ele vem a colapso. Pode ser muro de casa simples, pode ser muros milionários, que vocês podem observar a quantidade de muros que veio desabar devido a esse simples detalhe que muitas pessoas não sabem que existe. Muro só precisa sentar tijolos, não precisa de viga. Mito. O muro, ele precisa de uma viga. Além dele precisar da fundação, que é necessário para a gente poder resolver a estruturação, que ela é o segredo para poder resistir aos esforços de vento, que são somatizados devido aos efeitos a mais que foi explicado para vocês. Nós precisamos também de pilares e de vigas. Por que das vigas? A gente já sabe que os pilares é para combater esse momento de tombamento. As vigas baldrames, elas servem para distribuir corretamente toda a carga desse muro, para que eu não tenha nenhum tipo de fissuração que possa vir trazer algum tipo de infiltração. A viga superior, da mesma forma, nós percebemos muitos muros com bastante fissuras devido à instabilidade, porque precisa de manter essa rigidez através dos elementos pilares, vigas e fundações. Só falei de mitos, né, pessoal? Porque a verdade mesmo é porque vocês precisam estar mais antenados e entender um pouco mais sobre cada pepino, cada mito que se dizem por aí de muro, de qualquer tipo de elemento estrutural. E eu estou aqui com Engenharia Sem Filtro justamente para ajudar todos vocês. Então, fiquem ligadinhos que toda vez eu venho trazer causos, soluções, gambiarras e um monte de coisas bem interessantes para não deixar ninguém vendido por aí não, viu gente? Vem comigo que aqui vai ser um mundo muito interessante de vocês descobrirem. As nossas apresentadoras, Larissa e Josiele, vão trazer um conteúdo fantástico. Sim, gente, elas vão falar sobre nutrição coletiva. Se você quer saber como ter segurança nos seus empreendimentos e ainda muita qualidade, vem assistir esse quadro. Agora é com vocês, meninas. Olá, eu sou a Larissa, nutricionista e sócia da empresa FoodSeg. Nosso trabalho é garantir que empresas estejam dentro das normas de segurança dos alimentos, evitando que projetos sejam reprovados e protegendo clientes e colaboradores. Eu sou Josiele, também nutricionista da FoodSeg. Atuamos em empresas oferecendo soluções práticas para que todos os processos estejam seguros, saudáveis e em conformidade com a legislação. Queremos tornar a segurança dos alimentos algo acessível e eficiente. Imagine um projeto feito com milhões de reais. Tudo pronto, bonito, mas na hora da fiscalização, a vigilância sanitária reprova por detalhes que poderiam ter sido evitados. Nós estamos aqui para prevenir que isso aconteça. E não é só aprovação. Garantir segurança dos alimentos significa oferecer produtos confiáveis e proteger a reputação da marca. Pequenos erros podem gerar grandes problemas. Dica 1. Sempre verifique a procedência dos insumos. Um fornecedor não confiável pode comprometer todo o projeto. Dica 2. Mantenha a documentação em dia. Laudos, certificados e treinamentos da equipe são essenciais. Estar preparado evita multas e retrabalho. Segurança dos alimentos começa com pequenas atitudes diárias, mas o impacto é enorme para a saúde e reputação da empresa. Um exemplo que nos enche de orgulho: uma rede de restaurantes estava com problemas na aprovação da vigilância sanitária. Após o nosso acompanhamento, o projeto foi aprovado com poucas ressalvas e a operação se tornou mais segura. Investir em segurança dos alimentos é investir em tranquilidade, credibilidade e qualidade.
A prevenção sai sempre mais barata do que o retrabalho. Neste quadro, vamos trazer dicas práticas, novidades da legislação e orientações para garantir que qualquer empresa possa atuar com segurança dos alimentos. Vamos mostrar que cuidar da segurança dos alimentos é mais fácil do que você imagina e que cada detalhe faz a diferença. Estou aqui com a consultora, nossa parceira Rose, acompanhando. Hoje nós tivemos a visita do hospital, né, aqui no Panificadora Delicata, que é uma empresa que pega convênios e nós, como responsáveis técnicos, nós precisamos acompanhar todos os processos. Então nós vamos mostrar aí para vocês um pouquinho o que nós fazemos, né, a questão dos acompanhamentos, das orientações. Toda a rotina de uma produção de uma panificadora. Isso mesmo, né, Rose? É fácil, Rose? Não é fácil, mas a gente mantém o foco. E é bom, Rose? É ótimo. E aqui na Delicata a gente tem qualidade, tem acompanhamento. Na verdade, todos os nossos clientes, os clientes da FoodSeg, têm acompanhamento. Porque o nosso foco, a nossa missão é garantir controle de qualidade para todos os nossos clientes. Você sabia que a nutricionista consultora da FoodSeg, além de mexer com a parte de controle de qualidade envolvendo documentos, ela também acompanha a equipe, ela mostra para a equipe a maneira correta de receber mercadoria, manipular, armazenar, ela orienta com relação à validade dos produtos, com relação à rotulagem, faz reuniões, treinamentos individuais, em equipe, e no caso de empresas que recebem convênios, nós também acompanhamos. Fazemos toda a parte de orientação sobre o uso correto dos EPIs e quando ele está sujo, a gente põe também para lavar. Ficou curioso? Quer saber mais como funciona o nosso trabalho? Entre em contato com a gente e solicite uma visita técnica. Consultoria em segurança dos alimentos não é só uma visita técnica, é proteção, estratégia e prevenção. A FoodSeg oferece um acompanhamento completo, desde o diagnóstico do seu ambiente até o treinamento prático com a equipe, elaboração de manuais, fichas técnicas e preparação para a vigilância sanitária. Tudo com foco em qualidade, segurança e resultado. É muito mais do que um checklist, é cuidado com o seu negócio e com a saúde de quem você atende. Seu estabelecimento já tem esse suporte? Se ainda não, a hora de começar é agora. Nosso programa hoje ele está, além de futurístico, bastante científico. Sim, gente, eu quero contar para vocês um outro experimento que deu o que falar nas redes sociais. Um experimento também realizado por um japonês que foi conhecido aqui no nosso país como o experimento da água. Gente, simplesmente aconteceu da seguinte forma. Um pesquisador japonês, ele pegou uma água de um rio ali, que é um rio considerado poluído, e separou em várias amostras. E pegou essas amostras e congelou e fotografou a molécula dessas águas. Sim, gente, aquelas moléculas ali. E depois ele expôs essas moléculas a algumas situações. Sim, em algumas moléculas ele escreveu a palavra bom dia, amor. Outras ele conversou, assim como a gente dizia ali que é bom conversar com as plantas, né? Então ele conversou com algumas, com palavras de afeto, carinho, né? Trazendo motivação para aquelas moléculas e foi reservando tudo isso com outras moléculas que também vinham da mesma amostra ali. Ele trouxe palavras negativas, estímulos de briga, palavras de ódio. E o resultado, gente, foi surpreendente. É isso mesmo. Simplesmente, essas moléculas, elas se transformaram completamente. E, pasmem, aquelas moléculas que foram expostas aos estímulos positivos, elas se transformaram em cristais. Cada um ao seu modo, cada um ao seu jeito, mas cristais lindos, magníficos. E as outras moléculas expostas aos estímulos negativos, elas apodreceram, ficaram com um formato ali estranho, né, de se ver. Aquilo que a gente olha e acha estranho, aquela impressão de algo ruim mesmo. E aí, pasmem, ficou constatado que nós podemos influenciar algo que não está dentro de nós. Sim, as nossas palavras, intenções, atitudes podem influenciar algo que está ali a alguns centímetros de distância, ou talvez até que esteja longe, né? Com outros estudos também isso pode ser comprovado. Bem, mas esse estudo,
ele fala sobre água. E quando nós paramos para pensar na quantidade de água que existe no nosso corpo, aquela água que forma, né, nosso corpo, quanta água existe ali? E aí, o que as nossas palavras, pensamentos e sentimentos estão fazendo com o nosso corpo? Em que nós estamos transformando as moléculas que estão dentro de nós, gente? O que a gente tem pensado? Vocês pararam já para entender que tipo de pensamento molda a sua vida? Que tipo de sentimento tem te guiado? Que você tem falado para as pessoas? Você tem atraído coisas boas ou ruins para a sua vida? Você já parou para pensar que a ciência hoje já consegue comprovar o poder da nossa fala, da nossa intenção, do nosso posicionamento, da nossa energia? Por que será que algumas pessoas fazem as mesmas coisas e se dão bem, e outras que fazem essas mesmas coisas se acabam tendo um resultado negativo? O que será que acontece? Será que basta falar, pensar? Bem, uma coisa eu posso te dizer: o que nós falamos vai se tornando um hábito, né? Repetir vai sim trazendo uma questão de hábito para a nossa vida. Então, mesmo que às vezes possa haver uma grande dificuldade ali no início, né, de nos orientarmos, né, de nos posicionarmos, de falarmos de forma positiva, de pensarmos de forma positiva, de agirmos de forma positiva, é mais ou menos igual a academia, gente. A gente não consegue fazer uma atividade mais pesada ali logo no início, podemos até nos machucar, né? Uma corrida também, se não tivermos um preparo, não vamos conseguir chegar ao final ou ter aquela velocidade, dependendo do nosso corpo, né? Temos limites, o nosso pensamento, as nossas palavras, será que podem ser moldadas e trabalhadas? Será que nós podemos mesmo construir uma vida melhor, uma realidade mais positiva com os nossos pensamentos e sentimentos? Você já parou realmente para pensar? Você tem o hábito de ler sobre isso? Você tem o hábito de conversar sobre isso? Esse estudo, ele te impressiona? Ele diz algo para você? Bom, se ele diz algo, eu te faço um convite. Me siga, sabe esse QR Code que está aí? Vá até no Instagram, vamos bater um papo por lá, porque eu acredito completamente que os nossos pensamentos, sentimentos e emoções podem interferir sim na nossa realidade, não só nas moléculas da água, mas também nas nossas relações. Gente, quanta água existe ali, né, no corpo de um filho, de uma pessoa que está do nosso lado, da pessoa que nós amamos, que convive conosco? O que nós estamos levando através de palavras, pensamentos e gestos o melhor para aquelas pessoas que nós realmente amamos? Para nós mesmos, é claro, com o auto-amor e o autocuidado, mas muitas vezes é mais fácil, né, mudar pensando no outro, pensando no benefício que eu posso trazer de repente para uma criança, para aquela pessoa que está ali do meu lado, ou até para os colaboradores da minha empresa, para aquelas pessoas que trazem resultado, que estão ali comigo, batalhando, crescendo, desenvolvendo projetos. Então, fica essa reflexão. O pensamento, o sentimento, a ciência, ela tem que ser um aliado para nós. Nós temos que levar em consideração o que a ciência diz para nós podermos transformar e melhorar a nossa vida e o nosso dia a dia. Então, vamos lá, a partir de agora, controlando o que vamos pensar e falar. Sejam muito bem-vindos ao Emara de hoje. Hoje o nosso programa está muito especial. A gente temos convidadas fantásticas que aceitaram o convite de vir aqui falar um pouquinho sobre a trajetória, sobre a vida delas e nos presentear hoje com esse bate-papo. Primeiro eu quero agradecer a presença de cada uma, Natália, Antônia e Sheila, e vou dar a oportunidade, né, para que cada uma fale de si, fale um pouquinho da trajetória. Mas antes eu vou fazer aqui um briefing do que será o tema dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo. Todas essas mulheres extraordinárias que estão aqui são empresárias, todas são mulheres que cuidam de uma casa, que têm família, que se cuidam,
tem uma rotina apertada e é justamente sobre essa rotina de como dar conta de tudo. Eu sei que muita gente precisa enfrentar esse desafio que nós vamos falar hoje. E nós vamos começar primeiro, Sheila, eu quero que você se apresente para o pessoal de casa, pode se apresentar, fala um pouquinho da sua história, do seu trabalho e um pouquinho sobre o que te motiva. Meu nome é Sheila Porto, eu sou dentista e especialista em endo, sou casada e tenho 2 filhas. O que me motiva é estar sempre com Deus, né? Que Deus é a força, é a razão, é o controle. Então eu tenho sempre a fé, sempre em oração, sempre manter o foco em Deus que me dá um sustento. E ser mãe, para mim, foi a melhor coisa que me aconteceu. Não tem outra área da minha vida que eu seja mais realizada. Cuidar de casa e o plus que é ser empresária. Sheila, é muito interessante você falar sobre essa parte da nossa fé, né? Porque o que eu vejo realmente são mulheres dobrando o joelho para tomar decisão, para sentir, muitas vezes para ter força mesmo, para continuar e seguir em frente. E essa força sempre vem, não é verdade? É verdade, sempre vem. E agora eu vou pedir para que a Antônia se apresente, fale um pouquinho sobre a sua trajetória e também, claro, sobre o que te motiva. Olá, eu sou a Antônia, sou dentista, trabalho com harmonização facial. Hoje, o que me motiva é ter propósitos de vida que eu aprendi, que veio de berço, de gerações, principalmente da minha mãe, que hoje ela já não está mais aqui, mas é uma pessoa que continua viva e presente nos meus dias. E foi uma mulher assim, que sempre foi muito determinada, que teve sua família estruturada, bem consolidada e que teve uma fé extremamente fortificada e que isso restabeleceu princípios dentro de casa para que a gente possa hoje manter esse legado na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos. E eu acho que é isso a minha maior motivação. Gente, a base familiar realmente é muito importante, né? E quando a pessoa tem, isso se reflete, quando a pessoa não tem, isso se reflete no sentido de precisar buscar mais, né? Então, realmente é uma bênção a gente poder conversar com alguém que teve essa base e saber um pouquinho mais. Mas também quero que você, Natália, se apresente, fale com o pessoal de casa um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho incrível e conte pra gente também qual a sua maior motivação. Meu nome é Natália, né? Eu sou criadora de conteúdo para empresas. Eu ajudo as empresas a se destacarem no digital através de vídeos, mostrando os bastidores, né? Porque hoje as pessoas elas querem ver. A gente sabe que de um tempo para cá cresceu muito o interesse das pessoas em assistir o seu trabalho, querer saber mais sobre. E hoje, quando a gente vai pesquisar algo, a gente procura na internet, né? Quando você quer fazer um procedimento, igual as doutoras fazem vários procedimentos. E o que me motiva, primeiramente, com certeza, é Deus, as promessas de Deus, né? Porque é por ela que nós estamos de pé e que a gente consegue ter força para vencer os dias ruins. Natália, é muito importante isso que você disse, né? Porque a gente sabe que hoje em dia é muito importante o empresário estar ali na frente das redes sociais, né? Foi o tempo que a gente criava um roteiro ali de posts e mensagens. Hoje não, a pessoa ela é realmente validada pelas redes sociais. E existe ali uma forma também de você... As pessoas falam, mas o palco de Mas não tem jeito, porque a pessoa está o tempo todo ali. Acaba que você passa a conviver, conhecer a pessoa, conhecer o profissional, às vezes muito mais pelo Instagram, muito mais pelas redes sociais, pelas mídias, e depois você realmente consegue fazer essa escolha e criar essa conexão. É muito bacana isso, né? E a essência de cada um também pode ser ali, pode ser transmitida através das redes. Você consegue observar isso? Exatamente, eu trabalho justamente com essa parte, que é a parte de criar conexão com o público. Então hoje, assim, uma arte no Instagram, aquele Instagram que só tem folders, né, como dizem, não engaja, não entrega e não cria nenhum tipo de conexão com o público. Então hoje a gente trabalha com vídeos reais, a pessoa falando, porque quando a gente está conversando, a gente cria essa conexão com a pessoa. E eu já tive vários clientes que já me falaram sobre isso, de pessoas que ficaram 1 ano, 2 anos observando e quando pôde ou quando decidiu fazer um procedimento foi procurar eles, justamente porque acompanhava nas redes sociais.
Então isso traz a importância de você ser ativo nas suas redes sociais e fazer conteúdos criativos, né? É verdade. Agora eu quero fazer mais uma pergunta aí pra Sheila. Porque, na verdade, quando a gente começou, aqui hoje eu queria falar muito sobre empreendedorismo. Mas não tem jeito, gente. Acho que nós vamos falar um pouquinho mais sobre fé, sobre a parte interior, né, de cada um. A gente falou sobre motivação. Você consegue se recordar de algum momento, assim, de supetão, né? Que a pergunta veio no improviso agora. De um momento em que você se sentiu mesmo amparada por Deus e sentiu completamente forte, sentiu que Ele estava cuidando de você nos seus negócios, não na família, mas no desenvolvimento do seu trabalho? Eu sou dona de uma clínica que fica localizada no centro da Ceilândia, né? E quando eu fui para lá, foi o cuidado de Deus comigo, porque eu tinha acabado de perder um irmão e Deus me presenteou, através da Antônia, né, com a Priorize. Então, meu luto lá foi assim... Um propósito, né? Porque aí eu não fiquei muito em casa, eu tinha que trabalhar, eu estava muito empolgada com esse novo negócio. Então, foi assim, para mim, um desafio, mas que me fez superar um luto. Antônia, eu não queria fazer a pergunta, porque eu acompanhei um pouquinho a história da Antônia e eu sei que ela a fé dela promove milagres mesmo, né? Mas então eu vou levar um pouquinho para o outro lado. Antônia, como que você consegue, né, administrar a clínica, administrar trabalho? Você ganha prêmios, é super premiada por aí, né? Eu acompanho a sua carreira, você se desenvolve, tá sempre linda, impecável. Como que você consegue dar conta de tudo isso? Me explica. Olhando de fora parece que é super fácil, é super simples, né? Mas por trás dos bastidores a gente passa por muito desafio. O que eu costumo falar é que a maioria das pessoas que acabam acompanhando muito a rede social, a gente só acaba postando realmente a parte boa, mas que a gente também passa por desafios, a gente também passa por dificuldades e que nem todo dia é um dia maravilhoso, que tem dia que você fala assim, Senhor, hoje eu vou vencer todos os desafios, mas que eles existem, né? Então, assim, é ter uma fé inabalável de que Deus está no controle e que Deus falou, né, para todos nós. Carregue sua cruz e siga-me. Então, ele não quis dizer que estar com ele é ter uma vida tranquila, sem problemas, sem desafios, sem dificuldades. E sim, eu vou te fortalecer para que você supere todos os desafios, para que você continue firme no seu propósito, porque eu estou contigo. Você é daquelas pessoas que não acorda bem, mas fala, hoje eu ainda vou malhar assim mesmo, vou fazer assim mesmo. Você consegue vencer essa barreira? Sim, exatamente. Tem dia que você acorda desanimada, cansada, você fala, Senhor, eu tô cansada, me sustenta. E é o Senhor que dá o sustento todos os dias pra gente. E aí, às vezes, você chega no seu trabalho e você fala, meu Deus, mais um dia, a gente que é amiga aqui, a gente compartilha muito disso. Nossa, vamos mais uma vez à luta, porque é isso, gente, todo dia é levantar, é saber que você tem um propósito, é saber que são desafios todos os dias, mas que você vai vencer todos eles, porque a gente acredita num Deus que vai suprir todas as nossas necessidades, mas que a gente precisa dar o passo, que Ele dará o chão. É uma frase que eu sempre costumo falar todos os dias. E essa frase é incrível mesmo. Agora é a sua vez de fazer uma pergunta para a Natália, né? A Natália também, ela faz parte aqui do marketing da empresa, ela faz as captações de vídeo. Então ela nos ajuda muito em relação à alimentação das redes sociais, a sugerir a criação de conteúdos. E aí a gente acaba que convivendo junto, a gente conhece um pouco da história e tudo mais. A Natália tem uma história de fé também, é uma mulher muito guerreira, muito esforçada, tem muitos testemunhos, né, pra compartilhar com a gente. Um momento que você poderia descrever pra gente, em que você achou que Deus, porque como você já teve que recomeçar a vida, você tem um filho pequeno, e você não tem medo, né? Você vai lá, enfrenta todas as batalhas, os desafios. E um momento assim que você sente que Deus falou com você que esse era o seu propósito, da criação de conteúdos e ajudar pessoas a crescerem através disso. Mas como a Antônia falou, e a gente tá falando sobre fé, eu conheci ela há uns anos atrás, através das redes sociais. E, inclusive, foi algo totalmente de Deus, né? Quando a gente conversou pela primeira vez. E só para ressaltar, você tinha me perguntado o que me motiva, e eu falei que é a minha fé e as promessas de Deus, e também o meu filho, né? Porque na hora eu acabei não falando, mas primeiro Deus e segundo meu filho.
Porque depois que a gente se torna mãe, verdadeiramente nasce a leoa dentro da gente. Então, assim, o meu filho, ele me trouxe mais ânimo, mesmo nos dias difíceis. Minha rede social é odonto.priorize. E o meu recado é que sempre busque, né, seus sonhos. Eu costumo falar agora que quanto maior os seus sonhos, mais alto você vai chegar. Então eu falo, sonhe, um passo de cada vez e vai, que vai dar certo. Minha rede social é DRA Antônia, doutora Antônia, sigam lá. E um conselho para todas que estão assistindo, tanto homens quanto mulheres, eu acho que é acreditar nos sonhos, não desanimar diante dos desafios, né, que eles vão existir, mas quando você tem um sonho, você não desista dele, você acredite de verdade, coloque todas as suas forças, as suas energias e, acima de tudo, você entregue nas mãos de Deus e você peça direcionamento, discernimento para que Deus realmente esteja junto com você, te acompanhando para que você consiga realizar todos eles. A minha rede social é NAH, com H no final, na criação. E o meu recado hoje é que você nunca desista, né? Uma vez eu fui num curso e eu peguei muito essa palavra que me falaram. Era de uma micropigmentadora e ela falava que ela nunca desistiu. Ela já tinha vendido biju, ela já tinha sido costureira, ela tinha sido várias coisas. Mas ela nunca desistiu, até você encontrar verdadeiramente o seu propósito, até você ver o que você realmente gosta. Eu tenho hoje 27 anos, mas eu trabalho desde 14 anos. Eu já tentei empreender de várias formas. E hoje eu vejo que eu me encontrei, que o meu propósito está alinhado, que eu consigo abençoar outras vidas também, né, através do meu trabalho. Então é isso, nunca desista, a gente realmente cai, a gente realmente erra, mas é só pra gente levantar mais forte e conseguir ser aquilo que Deus nos chama pra ser na Terra. Ai, meninas, muito obrigada mesmo por terem deixado um pouquinho do tempo para esse bate-papo tão interessante e emocionante também. Convido vocês de novo a seguirem as meninas nas redes sociais e fiquem ligados porque teremos o Aymara aqui todos os sábados das 20 às 21 horas na Rede Gazeta Brasil. Muito obrigada a vocês. Até logo, gente! E o nosso programa de hoje chegou ao fim. Agradeço a você que ficou conosco até agora e já convido para o próximo sábado, das 20 às 21 horas, ficar aqui conosco novamente. Um grande abraço, tenha uma semana abençoada. Até o próximo sábado.